Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós estamos trabalhando a apostila 9, você tem aí, e vamos na parte B. Hoje trabalharemos matemática. Nessa apostila 9, na parte de matemática, nós vamos trabalhar frações. Você vai relembrar um pouco das frações que você estudou no quarto ano e vai aprender cada vez mais. Primeiro eu vou fazer toda a leitura da parte que tem aí no seu material. Depois eu trouxe vários exemplos para ajudar você a entender melhor essa fração. Então, primeiro acompanhe a leitura aí no seu material. Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão de um número racional. Existem diversas definições para as frações, que são utilizadas de acordo com as necessidades didáticas do público-alvo. As mais usadas são: uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor, que são as partes que nós já aprendemos da divisão. Fração também é um número racional. Todo número que pode ser representado por uma fração de dois números inteiros, um numerador e um denominador não nulo. Todas essas definições estão corretas e serão explicadas ao longo dessa e das próximas aulas, algumas já no sexto ano. A parte de cima de uma fração, que representa as partes em questão de um objeto que foi dividido em partes iguais, equivale ao dividendo de uma divisão e é chamada de numerador. Já a parte de baixo, que representa a quantidade de partes em que o objeto foi dividido, equivale ao divisor de uma divisão e é chamado de denominador. Inicialmente, estudaremos as frações onde o numerador é menor ou igual ao denominador, ou seja, frações que representam um número inteiro ou menor que uma unidade. Então, frações, as partes de um inteiro. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. A imagem ao lado representa uma maçã que foi dividida em 4 partes iguais. Observem aí no seu material o desenho dessa maçã. Era uma maçã inteira, era uma unidade inteira e foi dividida igualmente em 4 partes, certo? A fração que representa uma das partes dessa maçã é escrita como 1/4. Vou destacar aqui para vocês. Então, olha só, agora nós começamos a entender um pouquinho mais a fração, né? Porque a parte teórica, ela fica um pouquinho complicada para vocês. Mas quando começamos a colocar em prática, fica mais fácil para que vocês consigam entender. Então, olha só, nós acabamos de ver uma maçã inteira que foi dividida em 4 partes iguais. Se eu pegar uma daquelas partes da maçã, eu tenho essa fração que eu acabei de destacar aqui para vocês. Eu leio 1/4. Quer dizer que eu peguei uma parte de um total de 4. E eu leio dessa maneira que está aqui embaixo, 1/4. Já a fração que representa toda essa maçã, ou seja, a maçã inteira, é representada por, olha aqui, vou destacar também para vocês, aí é representada pela fração 4/4. Por quê? Eu não peguei uma maçã inteira e dividi em 4 partes iguais? Então, quando eu peguei apenas uma parte dessa maçã, eu tenho uma parte de um total de 4. Então, eu leio 1/4. Quando eu pego novamente as 4 partes dessa maçã, eu tenho 4 partes de um total de 4. Ou seja, se eu tenho 4 partes de um total de 4, eu tenho o inteiro. Nesse caso, eu tenho a maçã inteira. As frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica até o denominador 10, que seria lida como décimo. E a partir do denominador 11, lemos 11/avos, 12/avos, 13/avos e assim sucessivamente, que eu também vou mostrar para vocês. Vale destacar que as frações decimais, que é quando o denominador é 10, 100 ou 1000, são lidas dessa maneira: décimo, centésimo ou milésimo. Por exemplo, aqui embaixo, ó, trouxe para vocês 10, eu leio décimo.
Quando é 100 no denominador, eu leio centésimo. E quando é 1000 no denominador, nós lemos milésimo. Por exemplo, aqui eu tenho a fração, o numerador é 1 e o denominador é 12. Então, como que eu leio? 1/12. Na próxima, eu tenho o numerador 25 e o denominador 100. Como que nós lemos? 25 centésimos, certo? Vamos entender um pouquinho mais. Então, aqui vamos testar. Vamos ver se você entendeu. Agora eu vou começar a dar uma simplificada para vocês. Então, aqui vem a perguntinha. O que é a fração? De uma maneira bem simplificada, olha como o menino está explicando para vocês. Fração vem do verbo fracionar, que é igual a dividir. Então, falou em fração, você já lembra em divisão. Por quê? Eu vou pegar algo inteiro e vou fracionar, ou seja, eu vou dividir. Logo, fração é igual a parte, ou melhor, fração significa parte de um todo, de um inteiro, que foi dividido em partes iguais. Isso é muito importante a gente frisar, tá? Quando eu vou trabalhar com fração, eu pego esse inteiro e eu vou dividir esse inteiro em partes iguais. Eu não posso dividir cada parte de uma maneira, tem que ser partes iguais. Isso é importante vocês lembrarem sempre. E aqui, como nós falamos das partes da fração, eu trouxe aqui de uma maneira mais fácil para vocês, que são os termos da fração. Aqui do lado esquerdo, deixa eu mostrar com o meu ponteiro. Vocês vão acompanhar, vai ficar mais fácil. Aqui do lado esquerdo, percebam que eu tenho um círculo azul e ele está inteiro. Apesar de termos feito uma divisão aqui dentro dele, mas ele está inteiro. Então, eu digo que eu tenho um inteiro. Aqui na mão desse menino do lado direito, eu tenho o círculo, também dividido em 4 partes iguais, só que nós destacamos 3 partes. Percebam que tem 3 partes destacadas na cor rosa? Então, nós temos 3 partes destacadas de um total de 4. Então, olha aqui, eu tenho 3 partes, que é o numerador, de um total de 4 partes, que é o denominador. Recapitulando, o numerador, que é o número de cima da fração, ele vai nos mostrar quantas partes nós utilizamos, quantas partes nós pegamos, quantas partes nós pintamos. Esse é o numerador, que é o de cima. A parte de baixo, que é o denominador, é ele que vai nos mostrar em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, novamente, aqui no desenho na mão do menino, o inteiro foi dividido em 4 partes iguais, mas ele pegou, ele utilizou apenas 3 dessas partes. Então, a gente fala que utilizou 3 partes de um total de 4, e aí temos a fração aqui, 3/4. Vejamos novamente, aqui o círculo, novamente a fração 3/4, porque 4, o denominador, que é o de baixo, 4 partes iguais. 3, que é o numerador, que é o número de cima, 3 partes que nós utilizamos, que nós pintamos, que nós destacamos. Então, siga aqui o ponteiro. Ó. O numerador, que é o número de cima, ele indica quantas partes do inteiro foram consideradas. Então, olha aqui a setinha. Quantas partes desse inteiro nós consideramos? 3. Esse é o numerador. O denominador, que está aqui, ele dá o nome à fração e ele também indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Nós temos aqui que é o 4. Nós dividimos esse inteiro em 4 partes iguais. Então, lembre-se sempre, o numerador é o número de cima e ele indica quantas partes nós utilizamos. Denominador é o número de baixo e ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Trouxe aqui para vocês a leitura das frações. Trouxe algumas básicas para vocês irem se lembrando, mas é claro, não existem só essas. Mas a partir dessas, você vai conseguir ler qualquer outra fração. Então, nós temos aqui, ó, toda vez que o denominador é o número 2, nós lemos meio. Então, aqui nós lemos 1/2. Quando o denominador é 3, nós lemos terços. Então, nós temos aqui 2/3. Quando o denominador é 4, nós lemos quartos, 3/4.
Quando o denominador é 5, nós lemos quintos, 2 quintos. Quando o denominador é 6, nós lemos sexto, então aqui nós temos 1 sexto. Denominador 7, nós lemos sétimos, então eu tenho 4 sétimos. Denominador 8, nós lemos oitavos, então aqui 6 oitavos. Denominador 9, nós lemos nonos, 5 nonos. Quando é 10, nós lemos décimo, então aqui 1 décimo. Quando o denominador é 100, centésimo, então nós lemos 1 centésimo. Quando o denominador é 1000, nós lemos milésimo, então aqui 1 milésimo. E lembra que eu expliquei lá nos slides anteriores, quando passa de 10, número 11, 12, 13, 21, 25, 32, nós lemos como o avos na frente. Então, nesse caso aqui, o denominador é 21. Então, nós vamos ler essa fração dessa maneira. 6, 21 avos. E agora você vai conseguir se lembrar sempre e, quando precisar, retome esse slide para você se lembrar. Trouxe mais alguns exemplos aqui para vocês. Então, aqui, ó, percebam que em todos os desenhos nós temos o mesmo desenho, que é o círculo, a mesma representação. Então, aqui na primeira, nós temos um inteiro, porque ele não foi dividido. Nessa próxima, eu tenho a mesma figura dividida em duas partes iguais. Então, cada uma dessas partes iguais, eu leio um meio. Então, eu tenho um meio mais um meio. Aqui já foi dividido em três partes iguais. Então, nós temos um terço, mais um terço, mais um terço. A próxima em quatro partes iguais. Então, cada parte é um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. A próxima é 5. Nós temos 5 partes. Então, cada uma delas representa um quinto, uma parte de 5. A próxima foi dividida em 6 partes iguais. Cada parte representa um sexto. A próxima foi dividida em 7 partes iguais. Então, cada uma das partes recebe o nome de um sétimo. A outra, um oitavo, porque são 8 partes iguais. A outra, um nono, porque são 9 partes iguais. E a última daqui, um décimo, porque são 10 partes iguais. Isso ajuda você a visualizar como fica a leitura de cada fração e como é essa divisão de acordo com o denominador. Vamos agora ver se você conseguiu entender essas explicações que eu fiz através dessa atividade. Você não tem aí no seu material impresso, então acompanhe aqui na telinha. Depois, se você quiser fazer aí no seu caderno, você pode fazer também essas frações aqui para você praticar. Então, nós vamos marcar a fração correta de acordo com os desenhos. No primeiro, nós temos um triângulo que foi dividido em duas partes iguais e nós destacamos, nós utilizamos apenas uma parte de azul. Então, se eu tenho uma parte de um total de duas, eu tenho qual fração? Ó, 1 de um total de 2, nós temos a fração 1 meio. O próximo, nós temos um retângulo dividido em 4 partes iguais. E pegamos apenas uma parte. Então, nós temos uma de um total de 4. Uma de um total de 4, nós temos a fração 1 quarto. O próximo é um círculo que dividimos também em duas partes iguais e selecionamos apenas uma dessas partes. Então, nós temos uma de um total de duas partes iguais, a fração 1 meio. Próximo círculo, dividido em 4 partes iguais, e nós destacamos de verde duas partes. Então, nós temos duas partes de um total de 4. Duas partes de um total de 4, a fração 2 quartos. O último, nós temos um retângulo dividido em 4 partes iguais, e nós destacamos, nós utilizamos duas partes. Duas partes de um total de 4 é a fração 2 quartos. Mais uma atividade prática aqui com você que não tem aí também no seu material. Acompanhe aqui. Nós vamos agora pintar as partes de acordo com cada fração. Então, aqui nós temos a fração 3 quartos. E aqui nós já temos um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Por quê? Se o denominador é 4, eu tenho que dividir em 4 partes iguais. O numerador é 3, então nós temos que pintar 3 partes
iguais. Então, nós ficamos com 3 partes de um total de 4, a fração 3/4. A próxima, 1/2. Então, nós vamos pintar 1 de um total de 2. Então, 1/2. Próxima, 1/4. Então, nós vamos utilizar uma parte de um total de 4. Pronto. A próxima, 2/8. Então, nós vamos utilizar duas partes de um total de 8. Pronto. A próxima, 1/3. Nós vamos utilizar uma parte de um total de 3. Próxima, 5/8. Nós vamos utilizar 5 partes de um total de 8. Então, vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. A próxima, 3/6. 3 partes de um total de 6. Então, vamos destacar 1, 2, 3. Utilizamos 3 partes de um total de 6, a fração 3/6. E a última, 4/9. Então, nós vamos destacar 4 partes de um total de 9. Então, 1, 2, 3, 4. Então, isso ajudou vocês a entenderem mais um pouquinho a fração. Agora chegamos na atividade que você tem aí no seu material. A número 1, olha o que pediu para você fazer. Indique abaixo a fração de cada um dos números escritos por extenso. Então, aqui nós temos a leitura da fração por extenso e nós temos que indicar essa fração com algarismos. Então, vamos ver a primeira. Ó, a primeira nós temos a fração 2/3. 2/3 nós temos, ó, 2, que é o numerador. O traço da fração, esse traço da fração, ele indica divisão. Ó, então, 2 de um total de 3 é a fração 2/3. A letra B, 4/6. Então, 4 é o numerador. Coloca o traço da fração. Sextos é o algarismo 6. Então, a gente lê 4/6. Agora, você vai fazer os outros. 8/16, 1/100, 14/30, 7/10, 13 milésimos, 20/45 e 19/70. Faça aí no seu material. Hora da tarefa, né? Eu trouxe aqui mais uma fração que representa 1/4. Por quê? Eram 4 partes iguais, por isso o denominador 4. Ele utilizou apenas uma parte, então o numerador é 1. Uma parte de um total de 4, 1/4. Então, vamos ver qual é a sua tarefa? Em casa, parte 1. Você só vai fazer o em casa, parte 1 hoje. Represente cada uma das frações abaixo por meio de desenhos. E para ajudar vocês, na A e na B, eu já trouxe sugestão de desenhos. É obrigatório que faça esse desenho? Não, você vai fazer da maneira que você achar mais fácil. Só não pode esquecer que as partes do seu desenho têm que ser divididas de maneira igual. Então, olha só. A primeira, nós vamos marcar a fração 7/8. Então, o que eu tenho que olhar primeiro? O denominador. O meu denominador é 8, então eu vou fazer uma figura e dividi-la em 8 partes iguais. Olha o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui um retângulo dividido em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, 8 partes iguais. Agora, você vai destacar 7 partes dessa figura aqui. Lembrando, novamente, você não é obrigado a fazer essa figura que eu fiz. Você só precisa lembrar de fazer as partes todas iguais. A letra B, 6/10. Então, nós vamos olhar o denominador. O denominador não é 10, então eu tenho que fazer uma figura dividida em 10 partes iguais. Trouxe aqui para vocês também como sugestão. Vamos contar se tem 10 partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Essa figura tem 10 partes iguais. Você vai destacar agora 6 dessas partes para ter a fração 6/10. E aí, você vai fazer as outras todas aí no seu material, que vai até a letra J, certo? Você pode consultar aí, você pode voltar esses slides que eu mostrei para vocês como exemplos, para vocês irem fazendo todas essas outras frações aí. Desenha, divide de acordo com o número do denominador, né? Porque é o denominador que nos mostra o total de partes.
e pinta o número que está no numerador, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí e, claro, precisou, tirem dúvidas com seus professores sempre. Bons estudos, espero que vocês tenham entendido pelo menos uma parte da fração. Nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre isso também. Bons estudos para vocês, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!